Bom, o setor de tintas esse ano tivemos algumas oscilações, fruto um pouco da incerteza com o futuro. Então, basicamente, houve uma acomodação de estoques. Não houve uma redução drástica de consumo a nível de consumidor final. Setores industriais sofreram, que estão muito ligados à indústria automobilística e ligados com investimentos. Aí houve uma redução de consumo, mas a grande parte do volume que é movido pela construção civil, manutenção de casa, não houve uma queda sensível de consumo na ponta. Houve sim uma acomodação de estoques na revenda. Com isso, o ano para tintas deve fechar o ano de 2014 muito parecido com o ano de 2013 no volume total, com as linhas imobiliárias, tintas de construção civil, basicamente iguais ao do ano passado, tintas automotivas originais com uma queda de perto de 10%, as tintas de repintura automotiva com um pequeno, ligeiro crescimento, movido pelo crescimento da frota, e tintas industriais, dependendo do setor, alguns setores caíram mais, mas no todo, tintas industriais deve ter uma ligeira queda, fruto da combinação de autopeças, indústria automobilística e uma retenção de alguns investimentos industriais. No todo, achamos que o ano termina 2014 parecido com 2013. Bom, basicamente não há entraves estruturais para crescimento na indústria de tinta. Existem sim fatores ocasionais, periódicos, que afetam as vendas das indústrias de tinta para o mercado de distribuição. E aí entra um pouco a confiança na venda futura, o que faz com que a distribuição reduza estoques. Esse é um pequeno fator de movimentação. O outro é a queda de venda de automóveis, basicamente de automóveis em geral, aos consumidores institucionais. A reconstrução de frotas de companhias, as companhias de aluguel. Esses reduziram investimentos e adiaram os investimentos para o ano seguinte. Com isso, a indústria automobilística sofreu uma queda, mas não foi uma queda tão dramática a nível de consumidor final. A parte industrial que segue a indústria acompanhou isso. Na parte de repintura automotiva não há entrave para crescimento. A frota continua crescendo e o consumo continua havendo, fruto do mercado de reparação automotiva. Bom, o fator básico de crescimento do mercado de tintas é o poder de consumo da classe média crescente no Brasil, a massa salarial crescente e tudo mais. O nosso modelo desenvolvido pela Rax e Yamaga, que acompanhou o histórico de tintas nos últimos 10 anos ou mais, verificou que o mercado de tintas acompanha o crescimento da classe média e deve seguir assim pelos próximos anos. Há uma pequena acomodação, fruto dessa acomodação de estoques, mas a nossa projeção é que continue crescendo nos próximos anos o consumo per capita, segundo as nossas projeções, certo? Fruto da classe média. Então, em 2015, o mercado deve retomar, porque não há mais estoques a serem reduzidos. A indústria automobilística volta a patamares anteriores, porque os consumidores institucionais voltam a comprar. E a indústria que sofreu algumas quedas, também é a primeira a sair da crise, se é que houve crise, né? Então, 2015, o mercado deve crescer 2,5% no total de tintas. Bom,
Os fatores que fortalecem a posição competitiva das empresas no setor de consumo final, que são as tintas de construção civil, de imobiliária, é o fortalecimento das marcas. O fortalecimento das marcas vem pela confiabilidade que o consumidor estabelece com uma marca, certo? Um preço competitivo, adequado à qualidade, certo? Então, os fatores para esse segmento, basicamente, é o fortalecimento das próprias marcas, a confiabilidade nas marcas e a expansão do consumo fora do eixo sudeste, São Paulo, Rio. Nós prevemos que o crescimento do norte e nordeste é aceleradamente maior do que do sul, consumo per capita de tintas, e o centro-oeste, em 2020, o consumo per capita do centro-oeste deve atingir níveis parecidos com o estado de São Paulo, certo? Que é esse crescimento mais acelerado, fruto da economia regional. Okay? Na parte de tintas industriais, os fatores que ajudam a competitividade no setor e fortalecem a posição competitiva das empresas é o foco na produtividade do consumidor de tintas, certo? As indústrias precisam de ajuda dos produtores no sentido de melhorar os seus processos de pintura e a sua produtividade. E aí gera uma posição competitiva mais forte para aquelas empresas que se especializam e trabalham bem esse fator. De uma maneira geral, para 2015, nós não estamos antevendo um aumento substancial de custos de matéria-prima. O cenário internacional indica que o preço de petróleo deve permanecer mais baixo, a economia da China indica que os preços de commodities devem se acomodar. Então, no mercado interno haverá uma pressão de inflação e haverá uma acomodação da taxa de dólar para cima. Na média, nós não achamos que isso vai alterar fundamentalmente o preço de matéria-prima. O preço de petróleo, commodities caindo, o dólar subindo, um contrabalança o outro. Os custos internos de produção, sim, devem subir. Esses repasses estão sendo feitos gradualmente e boa parte de acomodação das margens de lucro foi feita no decorrer de 2014. Então, não vemos drásticas mudanças para 2015 nessa área. Bom, o que nós vemos é que o mercado de tintas imobiliárias de 2015 a 2020 deve crescer seguindo o poder de compra da classe média a níveis acima de 3%, 3,5%. Na parte de repintura automotiva, com o crescimento da frota projetado de quase 6% ao ano, o crescimento não segue exatamente 6% ao ano, porque há ganhos de produtividade no uso de tintas nas oficinas e por mudanças de tecnologia. E uma frota mais nova requer menos tinta para ser reparada. Com isso, o crescimento da repintura automotiva deve ser na casa de 4,5% ao ano de 2015 a 2020. No setor automobilístico original, considerando que a capacidade de produção instalada está em curso, está em andamento e a indústria automobilística deve produzir 5,5 milhões de veículos em 2020, o crescimento de consumo de tintas para esse setor também, de 2015 a 2020, deverá ser perto de 5% ao ano. Nos setores industriais, dependendo do segmento, alguns acompanham a indústria automobilística, outros a indústria de transporte, como ônibus e a parte de urbanização do transporte. São segmentos que crescem todos, deverão crescer a ritmos de 4%, 4,5%. E a parte de tintas para móveis, eletrodomésticos, esses segmentos crescem como o poder de compra da classe média, o poder de consumo da classe média na casa de 3,5%. E a estrela do crescimento será a parte de tintas
de manutenção industrial e marítima, porque as indústrias vão retomar os investimentos que foram refreados esse ano, e a indústria de petróleo será fortemente favorecida nos próximos 5 anos, e a indústria marítima também por consequência, e esse setor deverá ter crescimentos acima de 6% ao ano entre 2015 e 2020. O cenário de alta inflação já existe. Eu acho que os indicadores macroeconômicos são que esse cenário desse nível de inflação de 6% ao ano deve continuar. As restrições de crédito já estão, não devem aumentar. Então, nós não prevemos uma dificuldade maior na parte de concessão de créditos ou de taxas de juros. Os níveis que nós estamos de taxas de juros para consumo já estão bastante altos e devem permanecer nesse patamar. A longo prazo devem até cair, mas eu estou dizendo daqui a 2, 3 anos. Próximo ano não há mudança drástica no cenário do que temos até agora. O mercado de tintas globalmente ainda está em processo de consolidação e fusões. Isso deve continuar a nível global, a nível internacional. No mercado brasileiro, existem possibilidades de fusões, aquisições e, sobretudo, de entrada de investidores outros, que não necessariamente fábricas de tintas, adquirindo fábricas de tintas. O mercado de tintas brasileiro é um mercado atrativo, é um mercado maduro, historicamente bem estruturado, rentável, com taxas de retorno sobre investimento atrativas para investidores de fundos de pensão, fundos de investimento. Então, haverá mudanças nesse cenário nos próximos anos. Não necessariamente empresas de tinta adquirindo outra empresa de tinta. E haverá também um movimento, do mesmo modo que existem algumas boas empresas agressivas brasileiras se transformando em multinacionais, existem empresas sul-americanas também olhando o mercado brasileiro. Eu acho que todos os segmentos de tintas podem sofrer consolidações. O segmento maior e mais pulverizado é o de tintas imobiliárias. Você tem pelo menos 20 empresas para chegar a 70% do mercado. Então aí há uma possibilidade mais natural para a consolidação. Nos setores industriais, os subsegmentos são um pouco concentrados, mas há oportunidades nas empresas especializadas de aportes tecnológicos, de associações tecnológicas que já ocorreram nos últimos anos e que devem continuar. Então, não se pode falar de um setor especialmente atrativo. O setor de tintas como um todo é atrativo para consolidações. Okay? Basicamente, o que nós vemos e antivemos, né, e nós olhamos um pouco o mercado, o Washington Yamaga, meu sócio, e eu, nós nos consideramos um pouco como climatólogos e não meteorologistas. O meteorologista prevê se vai chover amanhã à tarde. O climatólogo prevê como vai ser a temperatura no próximo mês, no próximo ano. E nós olhando sobre essa perspectiva, nós vemos que o mercado de tintas, estruturalmente, não deve sofrer. Certo? Tem algumas pequenas oscilações, fruto basicamente de acomodações locais, regionais, estruturais, mas nós vemos com bastante confiança o consumo de tintas no Brasil continuar crescendo.